municípios. Vou voltar a falar com vocês sobre as reuniões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal de Congonhas nos dias 28 de maio e 4 de junho. Naquelas ocasiões, foi tentado e depois foi admitido o recebimento da denúncia para a abertura de uma comissão processante. Enfim, a comissão processante teve a votação aprovada pelo plenário da Câmara dos Vereadores e agora segue o seu rito natural. Mas antes, vamos voltar um pouco àquelas reuniões para entender tudo, como aconteceu e o que poderá advir das decisões tomadas naquela reunião. Vamos ouvir a fala do vereador Igor de Souza Costa, presidente da Câmara Municipal de Congonhas, primeiro na reunião do dia 28 de maio. Vamos na tela. Acordo entre os pares que matéria vencida não se discute, não é mesmo? E não é por eu estar na cadeira de presidente que eu vou mudar isso. Que eu não voto na matéria que foi proposta pelo Cláudio, da comissão processante. Eu não voto, eu votaria em caso de empate. E deixar bem claro que partido é feito de pessoas, não é mesmo? Cada um faz a sua escolha e eu deixei bem clara a orientação do PL, qual que foi. Orientação da presidência, do meu líder Everaldo, do pré-candidato Christian, que era pela admissão do processo. Viram? O vereador Igor de Souza Costa disse que matéria vencida não volta ao debate. É que ele estava falando que se a matéria tivesse sido apresentada em outra reunião e ela tivesse sido rejeitada, como aliás prevê a própria Constituição, a lei orgânica do município e o regimento interno da casa, ela não poderia ser reapresentada novamente na mesma sessão legislativa. E aí, gente, sessão legislativa se compreende o ano todo de trabalho. Cada ano é uma sessão legislativa e os 4 anos formam uma legislatura. Então, se um projeto de emenda à lei orgânica ou um projeto de lei apresentado, debatido, tendo transitado pelas comissões e depois votado pelo plenário e rejeitado, ele não pode voltar de novo para ser apreciado na mesma sessão legislativa. E isso implica também, até por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, eu vou pedir para julgar na tela a mais recente decisão que trata sobre o assunto, acerca das aberturas de comissões processantes. Se tentou uma vez e o plenário rejeitou, a denúncia só pode, sobre o mesmo tema, voltar a ser apresentada na próxima sessão legislativa, ou seja, no ano seguinte. E aí o vereador Igor de Souza Costa, que é o presidente da Câmara, estaria apenas cumprindo o que diz a lei, nada além. Ele não estaria fazendo favor para ninguém, pelo contrário, ele estaria cumprindo a lei. Mas agora, vamos para a reunião do dia 4 de junho, também aqui na Câmara Municipal de Congonhas. Naquela ocasião, foi apresentado novamente pedido de abertura de comissão processante. Desta feita foram 2 pedidos. Uma assinada pelo mesmo subscritor e com o mesmo conteúdo daquela rejeitada na reunião do dia 28 de maio. E outra apresentada por outro cidadão de Congonhas, contendo o mesmo conteúdo daquela já rejeitada e algo mais. E aí o que fez o presidente da Câmara? Chamou o procurador do Legislativo em plenário e aí foi o procurador que decidiu o que ia ser votado e o que não ia ser votado. Eu acho até que se o procurador tivesse decidido, tivesse feito cumprir a palavra dele, já bastava. Porque os vereadores que estavam em plenário naquela reunião, e eram os 13, simplesmente acataram o que o procurador disse. Ou seja, a Câmara, na verdade, nem precisa de vereador. O que o procurador disse vira palavra final. É isso. Bom, mas na prática, o que isso significa? A pretensão do subscritor da primeira denúncia, o senhor Cláudio, ela repetia o mesmo teor da primeira, apresentada em 28 de maio. Então, pelo que diz a legislação, ela estava comprometida, ela estava prejudicada. A segunda, apresentada pelo senhor Cornélio, aí ela tratava do mesmo assunto já rejeitado e acrescentava outro. Ora, se ela já tratava do mesmo assunto rejeitado, muito embora viesse acrescida de outro assunto, ela também estava prejudicada. Não seria o caso, nem ao menos de ser apreciada pelo plenário. A partir de agora, o jumento despirocado. Alegria! Maravilhoso! Feito o sorteio dos membros que iriam compor a comissão processante, após a desistência de alguns dos sorteados, a comissão ficou composta pelos vereadores Lucas Bob, Eduardo Matuzinhos e o vereador Pica-Pau, sendo presidida pelo vereador Lucas Bob e escolhido o relator, o vereador Pica-Pau.
Os trabalhos transcorreram dentro da normalidade, até que, num dado momento, o denunciante, o senhor Cornélio Leôncio Soares, apresentou um pedido de desistência da denúncia. Olha aí na tela. O pedido dele foi regularmente protocolizado junto à Câmara, está devidamente motivado, chama atenção aí para os parágrafos 3º e 4º e para os pedidos apresentados na parte final do requerimento, sendo que este documento foi lido em reunião plenária da Câmara e após submetido à apreciação dos membros da comissão processante. O pedido não mereceu nenhuma análise jurídica e na reunião da comissão processante para a deliberação desse pedido, a comissão julgou por bem não acatá-lo. Isso sem maiores esclarecimentos. O denunciante, no pedido de desistência, disse que tinha feito isso movido por interesses sustentados por terceiros e que no curso da investigação verificou que tudo não passava de um ato de perseguição, razão pela qual ele desistia do pedido de abertura de comissão processante. Mas mesmo assim, os membros da comissão, por maioria de 2-1, com o voto do presidente Lucas Bob e do vereador relator, o vereador Pica-Pau, vencido o vereador Eduardo Matosinhos, rejeitaram o pedido de desistência. Entretanto, a decisão da comissão processante de rejeitar o pedido de desistência não foi submetida ao plenário, mesmo se tratando de uma decisão de mérito. Pois, para abrir a comissão processante e para a votação do relatório final da comissão processante, os efeitos só seriam alcançados, como de fato foi na abertura, com a aprovação do plenário da Câmara. Ficando a decisão da comissão processante de rejeitar o pedido de desistência, capenga de amparo jurídico. Mas é assim que as coisas estão funcionando. Na tela agora eu vou pedir para julgar o disposto no Decreto-Lei 201/67, que é a norma legal que rege o funcionamento das comissões processantes, para invocar o disposto no artigo 5º, inciso 7. Lá está dito de forma peremptória: o prazo fatal para a conclusão dos trabalhos de uma comissão processante é de 90 dias ininterruptos. E se esse prazo for extrapolado, os trabalhos da comissão é automaticamente arquivado, sem prejuízo de, em outro momento, alguém provocar o plenário da Câmara novamente. Bom, esse prazo já passou e a comissão não apresentou o relatório final. E esse relatório não foi avaliado pelo plenário da Câmara, razão pela qual os autos desse processo devem seguir para o arquivo automaticamente. O presidente da comissão e o relator estão se agarrando numa portaria baixada pela mesa da Câmara, no sentido de que o prazo dos trabalhos da comissão foi prorrogado porque o denunciado apresentou um atestado e não pôde comparecer numa determinada data. Mas não há essa previsão legal no Decreto-Lei 201/67 e nem em outro documento legal. Portanto, para finalizar, o que temos pela frente é uma disputa jurídica. E além disso, muito provavelmente, uma tentativa de se fazer um carnaval com esse caso nessa reta final da disputa eleitoral de 6 de outubro próximo. Sendo assim, meu amigo, fique atento. Vão tentar te usar de todas as maneiras. E por aqui, você vai ficar sabendo de tudo. Como as coisas estão acontecendo, dando a você melhores condições de se posicionar na hora que você tiver que se manifestar sobre esse tema. Tá certo? Fica comigo!